Misturas homogêneas. São bem curtas, eu vou ser sincero, se restringem apenas a uma técnica só. Que você tem que saber tudo, que é a que você está enxergando ali. Tá vendo? Bom, vamos começar então com uma pouco mencionada, que repito, nunca vi cair, como te disse, e se cair talvez caia com um contexto garimpo, chamada de fusão fracionada. A fusão fracionada separa misturas homogêneas, sólidas. Então, por exemplo, se você tem isso aqui, né, vamos olhar ali o videozinho de novo no final, passar ali para o final, aqui ó, nessa parte, ó, veja que ele colocou o quê? Isso é uma mistura homogênea sólida, ok? Ó, tu tá enxergando o ouro aqui? Não. Tá enxergando o mercúrio aqui? Ah, tô, mas o ouro tá ali dentro. Então tu não tá enxergando o mercúrio, tá enxergando uma mistura, uma solução homogênea. Isso é muito importante. Tá, professor, e daí? Não grita, querido, bem devagar. O que acontece aqui? Se você quer separar um do outro, você esquenta. Porque como os pontos de fusão são diferentes, um vai embora antes do outro. Então é uma técnica muito pouco mencionada, muito pouco cobrada também, né? Diga-se de passagem, temos que fazer esse juízo de valores. E se cair, cairá aqui no garimpo, tá? Lembrando que o que acontece aqui por causa do mercúrio ser líquido é que ele evapora, vaporiza e acaba se concentrando nos pulmões de quem está fazendo. Por isso que é proibido, não pode fazer isso. Pessoal, como é que você conseguiu esse vídeo? Deixa pra lá, já te falei. Bom, essa não é a principal técnica. A principal técnica é essa aqui. Tem que saber. Tem que saber tudo. Tudo. Você está enxergando essa técnica acontecer nesse exato momento aqui na sua frente. Agora a gente pode enxergar de forma bem simples como funciona um sistema de destilação, que é a técnica principal de separação das misturas homogêneas. Veja, o sistema de destilação ele é bem simples. Ele tem uma manta aquecedora e um balão onde vai haver o processo de destilação, como você está enxergando, tá vendo? Que fica aqui, ó. Vou mostrar aqui então para você, passar aqui na frente nesse cantinho para poder explicar bem direitinho, tá? Então, essa parte aqui, isso aqui está muito quente. Isso. Essa parte aqui é a parte onde está havendo o processo de destilação, onde está havendo a destilação em si. Aqui você tem, fica o resíduo da destilação. Veja, resíduo é sobra, Enem 2008. Se você quer destilar, por exemplo, vinho, se eu puser vinho aqui, o que vai acontecer? Vai subir vapores de água e álcool, mais concentrados em álcool, porque ele é mais volátil. Ele vai passar por aqui nesse cano condensador, onde passa a água daqui para cá, roubando calor, trocando calor, e condensará lá. Sabe o que você vai obter do outro lado? Uma coisa chamada conhaque. Se você pegar um fermentado de grãos, cereais, né, e você colocar aqui e ferver, como eu estou fazendo aqui, e deixar acontecer, vai subir álcool e água desse fermentado. Como o álcool ele é mais volátil do que a água, ele vai subir, ambos, tanto o álcool como a água, mas mais o álcool do que a água, vai vir por aqui e vai condensar lá. Você vai ter uma coisa chamada uísque. Se você pegar um fermentado de batata, deixar a batata com um bicho chamado Saccharomyces cerevisiae, ele comer o açúcar dela e transformar em álcool, você pode concentrar aquela bebida de fermentado de batata assim. Você bota ele aqui, ferve, o álcool e a água sobem, vão para cá, condensam, e lá você tem vodka. Então, bebidas destiladas são bebidas feitas com destilador, assim como você está vendo. Agora, tem várias coisas que são interessantes que muitos alunos não sabem. Primeiro, a cor dessa solução que está sendo destilada é azul. A cor do destilado é incolor. Primeiro, o que é o destilado? Destilado é quem é obtido, eu estou falando sério, destilado, ok? Exatamente. Então, destilado é aquele ali. Enem 2018 perguntava assim, o óleo da linhaça é pesado. Onde ele é obtido? Aí tinha assim, ó, destilado 1, destilado 2, resíduo 1, resíduo 2 e assim por diante. E a resposta era o resíduo que ficava aqui. Então, se o aluno nunca viu uma destilação, ele não sabe onde é que é obtido o destilado, ele não sabe onde é que fica o resíduo, ele não faz ideia de nada da técnica mais importante de separação de misturas que tem. Essa que você está vendo. Tudo bem? Então, destilado é quem evapora, tem seus vapores condensados e é obtido lá.
Aquilo lá é o destilado. O que é aquilo lá que está sendo obtido, professor? A água que eu joguei aqui dentro. E essa solução está ficando cada vez mais rica em quê? Concentrada em sulfato de cobre. Tanto que a cor azul dela está cada vez mais intensa, e daqui já dá para ver no fundo um monte de pó, de cristal que está precipitando. Eu já vou mostrar o resultado de outras aulas para vocês verem como fica, tá? Porque está muito quente, não posso mexer aqui nesse momento. Então, isso é uma destilação. Tá, professor, mas tu é burro, porque tem a simples e a fracionada. Eu aprendi que a simples é para sólido e líquido e a fracionada é para líquidos. Querido, não é bem assim. Como eu falei para você, quer fazer cunhaque? Cunhaque tem 40% de álcool. Não tem 90% de álcool. Não é álcool de posto. Cunhaque. É whisky. Whisky não é álcool anidro absoluto. É whisky. Tem 40% de álcool. Então a diferença entre uma destilação simples e uma fracionada é isso aqui. Se chama coluna de fracionamento, tá vendo? A coluna de fracionamento é um utensílio que eu boto aqui, ó, eu engato aqui e aí coloco aqui em cima o termômetro. E aí o caninho parte de cima. Por quê? Quando você esquenta água e álcool, a 50 graus Celsius, por exemplo, já está subindo um monte de água e um monte de álcool. Então você precisa de uma barreira para os vapores. Como é que você separa os vapores do álcool dos vapores da água? Você separa com uma coluna de fracionamento, que é um utensílio que cria uma barreira diferenciando vapores. Os vapores de líquidos mais voláteis passam pelos obstáculos da barreira, como você pode ver ali, muito bem, e você pode ver aqui, tá vendo? Assim, ó. Então, os líquidos que são mais voláteis passam por esses obstáculos, sobem e são condensados. Então, se você quiser fazer álcool anidro, você usa isso. Por quê? E é difícil, eu confesso que eu nunca fiz, eu não conheço a prática industrial, mas eu duvido muito que chegue a 99,05%, é muito complicado. Bem provável que vá água também. É muito difícil só com isso aqui conseguir álcool anidro. Eu acho que com a minha coluna de fracionamento eu consigo ali tranquilamente álcool 92%, álcool 96% no máximo. Mas anidro, não duvido muito. Por quê? Porque está quente, querido, e a água vai evaporando também. Então se eu coloco a coluna de fracionamento, eu separo melhor os vapores. Se eu não coloco, eu não separo bem os vapores. Ah, por que tu não usou aqui? Primeiro, não grita. Eu não usei aqui porque o ponto de ebulição do sulfato de cobre deve ser acima de 1000 graus Celsius. Então não interessa o quanto eu esquente, ele não vai ferver, ele não vai ebulir, entendeu? Só quem está fervendo aqui de fato, evaporando, é a água. Então eu não tenho vapores de cobre aqui subindo, indo para lá, de sulfato de cobre. Eu só tenho vapores de água que estão indo para o destilado, para aquele lado de lá. Então, bem devagarinho. Qual a diferença entre a destilação simples e a fracionada? Na destilação simples, você não precisa usar a coluna de fracionamento. Ela é ideal para separar coisas que têm grandes diferenças de pontos de ebulição, como, por exemplo, o sal e a água, o sulfato de cobre e a água, ou para fazer uma bebida mais rica em concentração alcoólica. Aí você usa a destilação simples. A fracionada, ela é ótima para separar os vapores. Então ela é boa para separar substâncias que têm pontos de ebulição mais próximos. Como, por exemplo, água e álcool. Água ferve a 100, álcool a 78. Então nessa temperatura aqui está saindo tanto vapor de água quanto de álcool. Aí você usa isso, a água começa a condensar e não passa tanto, e passa muito mais o álcool para o outro lado. Então destilação fracionada é usada para separar misturas homogêneas, cujos componentes têm pontos de ebulição mais próximos, como os componentes do petróleo, como água e álcool, água e éter e afins. Tudo bem, queridos? Conseguimos fazer entender? Tudo bem? Agora, professor, e se eu não quiser coletar água, se eu quiser só mandar ela embora e obter só o sal? Não tem problema. Você pode botar numa coisa chamada fogão. Muito fácil. Você só esquenta isso, como tu está vendo aqui. Olha, eu não quero a água, eu quero mandar ela embora só. O que eu faço? Você evapora. A evaporação é um processo grosseiro sem a utilização de um equipamento chamado destilador. Então você pode ter uma mistura de água e sal, tá vendo? Se você botar no fogo, a água vai embora, água e o sal fica. Então separa uma mistura homogênea do tipo
líquido mais sólido. A evaporação ela é contrastada com a destilação, por isso que eu coloquei ela junto. A evaporação é uma técnica grosseira onde você não pega o destilado. Você só fica com resíduo, só com a solução residual. Tipo, por exemplo, coloquei uma bebida alcoólica no risoto. Ninguém vai ficar em coma alcoólico por comer o meu risoto de pesto lá, entendeu? Não, eu espero. Vai entender. Né? Ah, o senhor não me conhece meu risoto. Mas pá, então tá, tu nunca ouviu falar assim, ó, fulano tá em coma alcoólico. Por quê? Ficou louco do cacetinho e começou a comer um monte de pão. Se o senhor tá bem, me deixa. O pão funciona assim, ó, o fermento come a massa e produz álcool. Então sim, no pão tem álcool. Mas por que ninguém nunca vai pra rave com 5 cacetinhos, né? Por quê? Porque ao pôr no forno o álcool evapora. E aí você não tem nenhum problema com o álcool que foi produzido no processo de fermentação. Você fica com o resíduo só. Então na evaporação você não pega o destilado, você pega só o resíduo, só a solução residual. Isso é importante. Então quando você tem interesse só num resíduo e não num destilado, você não precisa usar um destilador. Agora, quando você quer fazer uma destilação e coletar o destilado, eu ia fazer para vocês lavanda e limoneno da laranja. Mas a minha casa está fedendo tanto, mas tanto, depois que eu testei isso em casa, que a minha esposa, né, até mencionou o divórcio, a pia fede a laranja, porque eu despejei, né, o limoneno lá na pia, e o banheiro está fedendo a lavanda, que não é um problema, mas está fedendo de um jeito que não faz ideia, porque eu tirei uma quantidade absurda de óleo de essência de lavanda. Então, sabe, não sei se alguém já cozinhou e usou essência de baunilha, é exatamente aquilo ali que tu extrai, mas pensa aqui com uma concentração um pouquinho maior ainda. Eu fiz isso com limoneno, né, então tá um horror lá em casa, não queira ser convidado por mim para casa. Verdade. Ou leve o seu bom ar, tá? Exatamente. Então, olha só, essa é uma simples e essa é uma fracionada. Assim, a diferença é a coluna de fracionamento. A simples é ótima para separar misturas, obviamente homogêneas, mas entre um sólido e um líquido. Tipo, sal mais água. Água. Aqui você vai obter o destilado, que é para onde a água vai, ela vai para este lado, destilado. E aqui você obtém o resíduo. Resíduo. Desse jeito. Já no caso de uma mistura de água e álcool, as coisas são bem diferentes. Porque água e álcool evaporam muito, então você precisa de um mecanismo para separar os vapores. E esse mecanismo se chama coluna de fracionamento. De fracionamento. Ok? Fez algum barulho estranho? Não? Ah, tá, pensei que não. É que seria o momento daí. Então, o que acontece? A coluna de fracionamento separa os vapores, entende? Aí você consegue enriquecer isso aqui em álcool, você vai ter uma concentração muito grande de álcool, e aí você vai ter o residual como sendo apenas água, com resquício muito pequeno de álcool. Então, o destilador requer um equipamento, destilação requer um equipamento, destilador, e esse equipamento tem sempre o balão residual e o destilado. Balão residual, destilado. Sem coluna de fracionamento, normalmente é para misturas que têm grandes diferenças de pontos de ebulição. Com mistura de coluna de fracionamento, é quando os componentes têm pontos de ebulição mais ou menos próximos. Normalmente a gente diz que aqui é para sólido e líquido, tipo água e sal, e aqui é para líquido e líquido. Mas como você mesmo viu, você não usa uma coluna de fracionamento para fazer, por exemplo, cunhaque, uísque e assim por diante. A pessoa explicou isso para você. Tá, professor, e é tão bobinho assim, tudo tem a ver com bebida alcoólica? Não. Essa coluna de fracionamento que tu está vendo aqui em escala laboratorial, em escala industrial, ela tem em torno de 10 metros de altura. Em Canoas, tem uma coisa chamada refinaria. E lá tem uma torre, e ela é desse jeito aqui. A refinaria de petróleo Alberto Pasqualini, ela faz a separação do petróleo, que é um líquido pretinho, como se ele estivesse lá no balão residual. Aí ele começa a ferver, e nos vapores dele vai um monte de hidrocarbonetos diferentes. Então você precisa de uma coluna de fracionamento para separar esses hidrocarbonetos em frações. Aqui está uma figura bem assim lúdica, né? Eu vou mostrar uma real para você. Aqui você tem uma figura real da coluna de fracionamento, tá vendo? Ó, é assim. Então ali você tem, aqui é uma sucata, né? Mas é assim.
tem aqui os pratos teóricos, que são essas partes, assim, da coluna. Isso aqui é todo furado. Então, conforme vai caindo, tá vendo que tem aqui um espaço vazio, não sei se vocês conseguem enxergar? Vai enchendo de líquido, tá vendo? Aí o líquido vai caindo aqui. Aí tem a torneirinha que puxa e suga o líquido. Seria aqui o óleo diesel, aqui a querosene, aqui cai e condensa a gasolina, e lá em cima seria o gás de cozinha. Caso não tenha ficado claro, aqui tem uma outra foto. Ele é assim. Então ele dificulta a passagem dos gases, para que os mais voláteis consigam passar e vão lá para cima, para o topo da torre, e os menos voláteis caiam aqui embaixo. Então você pode perceber que o líquido está aqui, os vapores vão subindo, os que são menos voláteis vão descendo e ficam líquidos, os componentes dos vapores que são mais voláteis vão driblando e são obtidos nas partes de cima. Então a coluna de fracionamento do petróleo, que é essa que você está vendo, produz o quê? Ó, hidrocarbonetos de massa grande, pesados, como a gente chama, que condensam rapidamente, e os hidrocarbonetos de massa pequena, que são os menorzinhos, né, que acabam sendo obtidos nas fases de cima. Não se preocupem com relação à obtenção agora, porque em orgânica eu vou reiterar isso, fiquem tranquilos. No entanto, é legal que você saiba que o nome dessa técnica é destilação fracionada. É assim que você separa todos os componentes que o petróleo tem. Tudo bem? É isso aí. Oi, Oi, deu um barulho? Estourou alguma coisa? Não? Funciona o condensador. Ah, o condensador. Eu vou ser sincero, eu não sei por que a água entra por baixo, tá? Até porque às vezes eu já vi gente botar por cima a mangueirinha, né? Isso aqui é um sistema de recirculação de água, querida, onde a água entra e ela corre por fora. Ele é um vidro vazado, dentro tem um buraco e tem uma outra camada por fora. Então a água não passa aqui dentro, tá vendo? Aqui dentro só passa o gás. E ó, tu tá vendo que o gás está condensando, tá vendo essa coisa suando aqui? Isso é o gás que está condensando. Então o vapor de água ele condensa aqui, vai escorrendo e a água cai aqui embaixo, tá vendo? Então para que serve o condensador? Para condensar os vapores. Por que tem que ter um condensador? Porque se não tivesse, o vapor está muito quente. Então ele vai vir para cá e a pressão aqui dentro seria incrível. E viraria uma bombinha, literalmente. E a gente não quer isso, né? Então a gente condensa para que aqui os vapores se transformem em líquido facilmente. Eu consegui me fazer entender? Ficou claro? E logo, logo eu vou desligar ali e eu vou abrir para você ver, vai ser bem bonito. Eu até guardei o da aula passada ali, já vou mostrar para você. Vai ocorrer um processo de recristalização maravilhoso, uma coisa linda, né? Porque a água vai evaporar, daí eu vou tirar a água, vou deixar evaporar e vai cristalizar. Bem bonita a cristalização. Então eu dei um gás aqui para ele correr, né? Para ele evaporar mais, mas já dá para ver ali no fundo, estou vendo daqui, evidentemente, bastante sólido, né? Que é a parte residual que sobrou. O termômetro, veja, ele não está no líquido, né? Então ele não está medindo o líquido, ele está medindo só o vapor. Aqui ele nunca vai ficar acima de 100, porque os vapores perdem calor, eles trocam. Aqui está muito quente, não dá nem para botar a mão de tão quente que está, então significa que ele está perdendo calor para o meio. Ele está em torno de 95 graus. Na destilação, quando chega a 90, já está tendo muita formação de destilado. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Só não botem a mão, pelo amor de Deus. Certo? Bom, queridos, então essa é a mais importante. Se você souber só essa, eu vou ser franco, tu já está muito bem em misturas homogêneas. E eu não estou sendo demagogo, estou sendo muito sincero. As outras, elas não são tão relevantes assim. Vou mostrá-las para vocês de forma bem objetiva. Tá? Então passei ele para ti, tá no grupo também se você quiser. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é a próxima? A próxima é a cristalização fracionada. Eu não vou conseguir mostrar agora para ti porque vai levar um pouco mais de tempo assim para ficar do jeito que eu quero. E eu não quero me passar muito no horário, né? Então eu fiz na aula passada, ó. Olha que bonito que ficou. Lembra, João, como é que era o cristal que tu colocou? Olha como é que ele fica depois. Depois que eu desligo aquilo ali e eu abro ali o termômetro, tiro do condensador, eu deixo a água evaporar. Conforme a água vai evaporando, o cristal que ainda estava no líquido, ele começa a se reconstruir. A gente chama de recristalizar. Também tem um nome de cristalização fracionada, porque conforme a água vai evaporando, o cristal vai cristalizando. E ele fica exatamente assim como você está vendo. Está vendo aqui? Vai passar por você, cuide, tá? Pode pôr a mão, só não bote a boca, pelo amor de Deus. Tá? Ele fica bem bonito, ele forma uma outra estrutura cristalina, fica brilhoso, fica maravilhoso. Dá para fazer isso até com sal de cozinha, se você quiser. Então a cristalização fracionada é um processo que separa sólidos de líquidos pela diferença do coeficiente de solubilidade, ou ponto de cristalização. Certo?
Então, conforme a água vai evaporando, o cristal vai se cristalizando. Essa técnica aqui, ela nunca foi importante, mas ano passado o Enem nos agraciou com ela. Então, eu já deixei aqui preparado 3 frasquinhos. Quem é que pode me ajudar aqui? Pode ser, querida? Escolhe vocês 3, meninas. Escolham, por favor, cada uma cor aí, por favor. De estabilo. Vocês concordam comigo que essas cores que vocês escolheram, elas são cores feitas, obviamente, por uma tinta, por um pigmento, sim ou não? Eu vou pedir que vocês façam o seguinte, tá? Aqui está o papel. Aqui está o papel. Faz uma marquinha mais ou menos aqui, ó, mas passa bastante estabilo. Bastante. Ok? Questão do Enem do ano passado, letra D, resposta da questão. Capilaridade. Capilaridade é um grande fator, uma grande propriedade física. Tá? A gente fez essa experiência no passado. Tivemos aí a sorte de sermos agraciados e tê-la na prova. Então, alguma das experiências que a gente fez aqui você vai encontrar na prova, eu te prometo isso. Certo? Eu botei 10 ml em cada becker aqui para você ver. 10 ml, 10 ml, 10 ml. Fechou. Meninas, como é que a gente fez isso aqui? Tudo certo? Verde, azul e vermelho, sim ou não? Beleza? Ah, isso foi um barulho. Momento de desligar. Não, ela bateu a... Ai, sério? Ah, tá bom. Ah, tá. Aqui esse era o sinal. É porque daí a pressão tá muito grande, daí ela dá uma estouradinha ali, é o momento de parar, que eu não vou conseguir obter mais nada. Ah, me enganou, Paola. Olha ali. Não tem problema, querida. Ó, aqui a gente tem um pigmento vermelho, então ele é completamente vermelho, ele é homogêneo, uma tinta vermelha, tu concorda comigo? Aqui tem um pigmento azul, completamente azul, todo azul, tu não sabe o que tem aqui, é um pigmento azul. E aqui tem um pigmento, não sei que cor é essa, né, porque eu sou meio pateta, mas verde, podemos fechar em verde. Meninas, o que eu quero que vocês façam? Cada uma de vocês, por favor, cada uma pega um becker, por gentileza. E vocês vão encostar essa parte de baixo. Evitem colocar isso aqui na água, tá? A linha. Tenta não colocar na água, ok? Encosta só a partezinha de baixo na água. Pode ser? Não sei se eu consegui me fazer entender. Só a parte de baixo. Cada uma faz o seu. Essa aqui não vamos fazer. Desculpa. Ai, quase caiu dentro da água. Graças a Deus não caiu. Ó, o verde era seu. Vermelho de quem era? Da Paola. Azul. Coloquem só essa parte e observem. Vocês vão ver uma competição, né? Tem que deixar na água. Tem que encostar na água e deixar na água. Aí, se você quiser, você pode tentar colar quando a água começar a subir na parede do recipiente. O que vai acontecer? Ó, eu guardei até alguns aqui já para você ver. Não sei se eu tenho... Aqui, ó, esse aqui foi mais bonito. O que acontece? A água, por capilaridade... Ó, essa mancha verde, você pode não acreditar, mas você vai ver agora. Ela estava aqui embaixo. Olha onde é que ela foi parar. Tá vendo? Se tu conseguir olhar com calma, vai passar pela tua mão. Tem um amarelo ali também. Isso é uma técnica para separar cores, por isso é cromatografia, cromo de cor. E o papel é a fase estacionária, que gera o quê? O papel gera uma fase estacionária sólida, na qual a água vai se aderindo, ela vai se agarrando nos poros e ela vai literalmente subindo, subindo, subindo. Quando a água passa pela tinta, ela interage de forma diferente com as substâncias diferentes que existem na tinta. Algumas interagem mais com ela, outras menos. As que têm maior interação são mais arrastadas. As que têm menor interação são menos arrastadas. E aí você fica assim, ó. Tá vendo? Essa aqui era roxa. Olha o que tinha na tinta roxa. Tinha uma fração bem grande de azul. Aí o cara que trabalha com tinta, ele vai dizer assim, ó, eu quero fazer esse tom de roxo aqui. Pega pigmento tal, referência tal. Não sei se alguém já comprou tinta na vida, mas é uma mistura que eles fazem na hora, né? Você não compra ela pronta, você pega e eles fazem uma mistura com todos os corantes para formar aquela cor. Então vai passar para você aqui. E deixa eu pegar aqui o das meninas. Muito obrigado. Conseguiu colar na parede ali? Ah, o azul tá bem bonito, olha ali, ó. Bem legal. E o vermelhinho, posso pegar aqui? Bem bacana. Ó, você deixa ali, vou deixar aqui em cima para você ver, ela já começa a migrar. Como é que é o nome dessa característica, professor? Essa característica, essa propriedade física que vai empurrando a tinta para cima, assim. Capilaridade. É uma propriedade que líquidos têm, gases também, de se agarrarem nas paredes de sólidos e subirem. É por isso que funciona o Mentos com Coca-Cola, já ouviu falar? O Mentos ele é muito poroso, ele é sólido e a Coca-Cola tem muito gás. Então o gás se adere muito nesses poros e sai todo de uma vez só.
É assim que funciona a umidade ascendente, que o pessoal da obra sabe o que é. Né? Então você de casa está fazendo obra, você sabe o que é. Então o que acontece? Você tem um rodapé e aí a umidade começa a subir e estoura todo o rodapé, justamente pela capilaridade. Né? Então, cromatografia separa pigmentos de tintas. A por papel é a mais popular do ensino básico porque precisa só de um papel, tinta e água. E o Enem cobrou no passado. O motivo pelo qual a água sobe é a capilaridade. As cores que são obtidas mais em cima são as que tiveram mais interação com água. As que ficam mais embaixo, mais interação com a fase fixa, que é o papel. Grava isso. Caiu e o Enem tira tudo de um mesmo saco. Pensemos assim as questões. Então, muitas questões sobre cromatografia em papel estavam lá. Se você encontrar outra agora esse ano, não te assusta. Tudo bem? Queridos, extração por solvente está aqui, ó, na própria cuia. Chimarrão. Como é que eu extraio todas as essências da erva da Ilex paraguariensis, né, que é o nome científico dessa plantinha? Você tira pela água quente. A água quente extrai tudo dela. Então, você não pode dizer que é filtração, porque eu não estou falando da separação da erva e da água. Eu estou falando do ato de tirar de dentro da erva as essências da erva. Então, o nome disso é extração por solvente. A água é um solvente que extrai as essências do chimarrão com bastante atenção. Nessa aula do ano passado, houve um comentário nos comentários dos vídeos que dizia assim, professor, mas chimarrão não é heterogêneo? Calma, querido, preste atenção na situação. Quando tu fala de extração, tu estás falando de como se tira a cafeína de dentro da erva. E não se separa a erva da água do chimarrão. São coisas diferentes. Por exemplo, num chá, você tem dois processos. Primeiro, o processo de extração pela água das essências do chá. E segundo, o processo de filtração que separa o chá das folhas do chá. Então são duas coisas. Parece bobinho, mas essa questão na URGS vale a mesma coisa que aquela questão de equilíbrio iônico super difícil falando de KPS. Aquela, tu tem, liberdade poética, entendeu? Para poder errar. Essa, nem pensar. Entende? Então não esquece. Liquefação fracionada, sinceramente, não é importante. Você pega o ar, comprime e transforma-o em líquido. Quando ele está líquido, você bota num destilador e separa um gás do outro. Não é muito importante porque não cai muito. Então é uma técnica para separar misturas gasosas. No entanto, caiu na prova de física da PUC uma outra que me intrigou, então eu botei ela ali. Efusão. Eu vou mostrar para você como é que funciona isso num simulador. Alguém já pegou um balão de aniversário assim, esqueceu ele no salão, sei lá, enfim, como eu faço aniversário em janeiro, ninguém lembra, então eu não estou muito acostumado com isso. Mas assim, alguém já esqueceu um balão de aniversário assim por um tempo? Viu como é que ele fica? Ele fica inflado do mesmo jeito como estava antes? O que acontece? Ele murcha. Sabe por que ele dá uma murchadinha? Vou te dizer que, vou desligar aqui, daí depois quando a gente acabar eu mostro para vocês, já foi o suficiente. Sabe por que o balão murcha? Vou explicar. A borracha é bem porosa, tem vários gases dentro do balão, não é só o gás carbônico. Óbvio, mais gás carbônico do que os demais, mas tem muitos gases, inclusive oxigênio. O oxigênio, ele é mais leve que o gás carbônico. Então o que acontece? Com o tempo, o oxigênio começa todo a sair do sistema e o gás carbônico sai com mais lentidão. Por que isso acontece? Por causa de uma propriedade muito simples. Olhem no quadro. Vamos supor que você tenha 10 bolinhas azuis e 10 bolinhas vermelhas. As azuis têm uma massa de 4. Não se preocupa com a unidade. E a vermelha, 32. O número 32 é 8 vezes maior que o número 4. Isso significa que a bolinha vermelha é 8 vezes mais pesada, grosseiramente falando, do que a azul. Tá aí daí. Qual deles está mais quente? A temperatura é a mesma. Então a energia cinética dos dois é exatamente igual. E para que uma molécula leve tenha a mesma energia, assim, mesma força de impacto depois, né, quando colide, que uma pesada, ela precisa ser muito mais o quê? Rápida. Então essa é uma questão de física, não vou me meter muito, mas eu preciso salientar. Efusão é uma técnica que separa justamente pela diferença das massas, tá vendo, ó, massas das partículas gasosas, um gás de outro. Por quê? Porque os gases mais leves, eles são mais rápidos.
e os mais pesados, mais lentos. Então, olha só, João, presta atenção ali, eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou abrir, tá? Tá preparado? Não pisca. Abrir. Observa aqui, ó a flechinha. Tá vendo que os azuis passam muito mais para lá do que os vermelhos? E depois para cá? Tem muito mais passagem de azul do que de vermelho? Esse movimento de passagem por orifícios ou obstáculos, a gente chama de efusão. Então, gases que são leves, eles acabam, sabe, difundindo mais. Eles vão ter um processo de efusão mais intenso. Então, você consegue separar um gás mais leve de um pesado, pegando um balão e colocando, por exemplo, num canudinho, num capilar, como a gente chama, que é um tubinho fininho, onde os mais leves passam rápido e os mais lentos passam lentamente. E aí você separa um do outro. É mais ou menos o que acontece na destilação fracionada? Nos vapores, tecnicamente, mas ao invés de ser querido o princípio da ebulição, da condensação, é o princípio da velocidade. Os mais rápidos passam mais, os mais lentos passam menos. Tudo bem? Cai isso. Se cair, vai cair em física, não em química. Então fiquem tranquilos. Certo, queridos?